E aí chega uma parte que é qualitativa da análise de fundos. Na minha opinião, ela talvez seja mais importante do que a parte quantitativa. Números enganam, gente. Pra vocês terem uma noção, ano passado a gente teve muita gestora que começou a funcionar, muita gente que abriu fundo em março. Por quê? Porque a gente teve um processo no ano passado em que o mercado ele estava vindo com uma alta muito grande, do nada ele caiu muito e ele até voltou. Quem estava nessa brincadeira desde o início viu o Ibovespa subir, por exemplo, acho que uns 3% que ele fechou o ano. Algumas gestoras, propositalmente, quando viram que a coisa estava começando a dar errada, abrem um CNPJ diferente, um fundo novo, começa a colocar o fundo para rodar por aqui e viu o fundo em 6 meses ganhar uns 100%. Viu o Ibovespa lá 60 mil pontos, comprou, fechou em 120, alavancou, fez o que precisava. Então a gente vê muito janela de intervalo que é muito propícia para você começar uma gestora com um histórico excelente, diluir esse histórico ao longo do tempo, vocês vão te ver como foda, mas a gente não quer estar nesse fundo por causa disso. A gente quer comprar um fundo por muitos motivos, mas não só porque ele começou no momento certo, porque isso ficou no passado, eu não vou ter mais isso para mim. Então a gente olha muito aqui a parte qualitativa. E aqui a gente tem um score, eu vou passar aqui pelos mais importantes que eu acho que vocês têm que saber. Políticas de investimentos pessoais. Isso é extremamente importante, tá? Gente, isso aqui só para avisar, esses aqui são genéricos, tá? Esses pesos, essas notas aqui são genéricos. O que é a política de investimento pessoal? É uma política que uma gestora coloca para definir o que os colaboradores, funcionários, sócios podem investir. E a gente quer uma política, quando a gente vai comprar um fundo, que é muito restrita e que praticamente obriga as pessoas a comprarem um fundo da casa. Tem gestoras que tem, por exemplo, um fundo de ações e viram e falam, olha, para quem trabalha aqui na minha gestora, tem que comprar o fundo de ação da gestora. Não pode ter ação, não pode ter outro fundo de ação que não seja o meu. E aí todo mundo que trabalha na gestora está o tempo inteiro, 24 horas por dia, preocupado com aquele fundo e está 24 horas por dia preocupado em fazer aquele fundo e bem. Quando uma política de investimento pessoal incentiva muito as pessoas a terem dinheiro dentro da gestora, você tem uma equipe que está assim, você está contratando uma equipe que está skin in the game. Eles estão muito mais preocupados em fazer o fundo e bem do que você. Então você tem uma galera que está com o trabalho e as carteiras deles, dependendo daquele lugar, eles não vão largar. Tempo de experiência da equipe, há quanto tempo a equipe existe, há quanto tempo eles trabalham juntos. A gente quer comprar uma gestão, uma pessoa que já passou por uma crise, que já viu o mercado derreter, que sobreviveu. A gente quer evitar pessoas que são muito novas e inexperientes. A gente quer alguém que já sobreviveu à crise, tá, gente? Tá cheio de empresa de 1, 2 anos de idade, 3 anos, gestor de 1, 2 anos de idade, que só tá nadando uma maré boa. Mas os fundos que foram muito bem por muito tempo, todos souberam fazer uma coisa que é lidar com crise, que é sobreviver a um mercado ruim. Todo mundo, quando o mercado está subindo, gente, todo mundo está subindo. E assim, nos últimos 5 anos, a gente está numa coisa que a gente chama de bull market. Todo mundo está ganhando dinheiro nos últimos 5 anos. Todo mundo. Uma média de 20% ao ano, praticamente. Agora, quem vai aguentar bear market direito, que vai durar por muito tempo, que vai ganhar mais. E a gente quer comprar fundo que está nesse histórico. Especialização na estratégia. A gente tem gestora que tem um gestor só, uma equipe de 5 pessoas e gere 5 fundos diferentes. Um de ação, um de crédito, imobiliário, um de não sei o quê. Isso é péssimo. Você tem uma pessoa que ela está dividida num tanto de tarefa diferente. A gente gosta de gestora que tem, olha, eu tenho uma equipe e um gestor só para ação. Eu tenho um só para juros, uma equipe só para dívida. Um não trabalha com o outro. Então você tem pessoas que estão focadas só naquele fundo e mais nada. Então, eu falo assim, a minha equipe não faz mais nada. Fundo do outro lado lá estiver perdendo, o problema deles, eles têm uma equipe focada só para isso. E isso para a gente garante que, cara, quando o mercado estiver ruim, eu sei que tem alguém que está focado só naquele fundo para mim. Muito importante. Gestão de risco é outra coisa que a gente olha bastante. Como que eles lidam com perda, como que eles param quando o fundo está caindo muito, né? O fundo começou a cair 10, 30%, o que ele faz, como que ele lida com isso. E transparência da gestora. Como que a gente olha a transparência? Carta que eles divulgam, vídeo, notícia, se a gente consegue falar com eles. Pra vocês terem uma noção, quando a gente quer marcar um call com a gestora e eles
demoram mais de 3 dias, se eu não me engano, para responder, a gente tira ponto deles. Por quê? Porque quando eu preciso falar com uma gestora, a gente tem dinheiro alocado desses fundos, eu tenho que falar com ela da noite para o dia. Eu tenho dinheiro de cliente lá. Então, gestora que não comunica bem com a gente penaliza, porque a gente nem investe. Tá? Já, inclusive, a gente já teve caso de empresa que não teve uma comunicação boa com a gente e não vai entrar na nossa carteira. Ponto. Isso é inegociável. Então, essas são algumas das coisas que a gente olha. E, de novo, aqui são coisas que a maioria das pessoas consegue ver além da parte quantitativa. Então, quando vocês forem olhar um fundo, o que faz? Primeiro, identifica o mandato. Esse fundo, ele compra o quê? Ação. Quero comprar ação? Quero. Então, beleza. Qual que é a liquidez? Quanto tempo eu tenho meu dinheiro de volta? Como que é a tributação? Vamos para a parte numérica. Olha o Sharpe. Olha o alfa. De novo, quer olhar o retorno? Olha o retorno. Mas o que interessa é Sharpe e alfa. Volatilidade está ok para mim? Tá ok, compra. Não tá ok, compra menos. Se todo o resto estiver bom, tá? Se todo o resto estiver bom. Vamos para a parte qualitativa. O site da gestora tem manuais de documento que fala isso tudo. Procura o manual de risco. Vê se está completinho, vê se você se sente seguro em analisar. O que a gente olha aqui de fonte de documento, de fonte de informação? Documento aberto deles, LinkedIn. Entra no LinkedIn do gestor, pergunta, procura lá na gestora, né? Quem que é a pessoa dona desse fundo? Quem que manda nesse fundo? Fulano. Entra no LinkedIn. Onde que trabalhou? Quanto tempo tem de experiência? Onde que formou? A gente faz muita reunião com eles. Olha a notícia de jornal, olha a carta que eles publicam, lê a carta, vê se eles têm uma linha de raciocínio bacana, vê se vocês concordam com o tipo de coisa que eles falam, vê se parece uma pessoa confiável, usa seu senso crítico, vocês têm anos e anos de senso crítico de pessoas construídas, use isso a seu favor. E é isso já é um grande caminho andado para escolher qualquer fundo, independente se é ação, dívida, quantitativo, fundo especulativo, qualquer outra classe. E eu acho que isso já estão indo muito bem caminhado. E última coisa que eu queria falar, assim, só para vocês entenderem como que que eu produzo na minha área, né? Qual que é o caminho que a gente corre lá dentro. A gente começa pelos nossos estudos internos, em que a gente faz relatórios extensos de 20, 30 páginas sobre uma gestora, sobre um fundo, explicando como que funciona, conversando, colocando nosso resumo de call, fazendo toda a análise estatística, toda a análise qualitativa, por que a gente gostou, o que a gente não gostou. Decide isso em comitês, normalmente uns 2 comitês para cada fundo. A gente tem o primeiro comitê que a gente discute um tanto de coisa, levanta as dúvidas, liga para a gestora de novo, mata as dúvidas, volta ao segundo comitê, quando precisa terceiro, até a gente decidir se a gente vai comprar o fundo ou não. A gente tem um processo de educação dos investidores, produzir um folder dos fundos e fazer as lives, manda folder direto novo para o aplicativo, que é mostrar para os investidores por que a gente está comprando o fundo, inclusive mostrar para eles como que o gestor pensa, tá? Então, outra dica, gente. Quero comprar um fundo. Joga no YouTube, ouve o gestor falando, ouve a pessoa dona daquele fundo dando explicação, vê se vocês concordam com aquela pessoa, se aquela pessoa parece confiável, se tem uma linha de raciocínio bacana, se parece calma, se parece lidar bem sob pressão. E aí, a partir disso, a gente monta as nossas carteiras recomendadas e o top 30. Então a gente fala, olha, para cada perfil de risco, a gente recomenda comprar tais e tais fundos, tais e tais quantidades. E o top 30 que são os 30 fundos que a gente mais gostou, isso que tem as melhores relações estatísticas e qualitativas, isso aqui fica tudo disponível público. E por fim a gente coloca os carteiras únicas. Só de curiosidade, são os únicos fundos que, em vez de eles darem um cashback, eles pegam o rebate, isso é muito bacana, isso é muito bom. Em vez de ele te pagar em cashback na conta, ele compra mais cota para você dentro do fundo. Então ele já exponencializa para você direto. Todo aquele cashback que o fundo ia te dar, e ele na verdade ele é o que mais paga cashback, ele paga 100% do rebate em cashback, ele compra mais cota para você todo mês. Então você está sempre reinvestindo, isso é uma grande vantagem, tá? Principalmente quando a gente fala que os cashbacks vão começar a ser tributados.